Estive visitando nosso irmão que trouxemos do umbral, a que eles chamam de Cidade da Justiça. Que maravilha a reação do moço. Estava estendido em uma cama cuja limpeza nos alegrava a alma. Asseio e simplicidade são muito agradáveis. Comecei a conversar com ele e a sua lucidez me impressionou. Era um moço culto, mas ligado de certa forma à política no mundo. O seu passado assinalava muitos distúrbios quando em suas mãos se encontrava o poder. Digo eu, o poder é uma arma perigosa nas mãos de quem desconhece as leis de Deus. Ele perseguiu em todas as direções que o seu ódio pudesse atingir, plantou a semente da discórdia e escolheu o fruto drástico da perseguição. Estávamos em um bate-papo alegre, sem que ele soubesse que eu estava na caravana que o libertou dentro daquele antro infernal onde se encontrava preso. A certa altura da conversação, foi entrando um moço sorridente que nos cumprimentou amavelmente. Percebi logo que era um médico. Passei-lhe os olhos, no pescoço não estava o aparelho de auscultação. Não tinha nada para escrever, nem conduzia nenhum medicamento. Sentou-se do lado oposto ao que eu estava e entabulamos conversa. De vez em quando ele fazia perguntas ao enfermo e eu notava que quando ele conversava com o doente, enfiava a mão esquerda no bolso do blusão branco e a retirava quando conversava comigo. Desconfiei de que algo ali devia estar registrando alguma coisa. Pude perceber também que seus pensamentos atingiam até a minha mente, que força vigorosa emanava da sua mente e imiscuía em minha organização psíquica. Pensei, este deve ser o remédio que usam aqui. Alguns minutos se levantou. Após alguns minutos, se levantou, despediu-se do doente, desejando-lhe melhoras, e quando olhou para mim, desejando-me felicidades, fiz menção de acompanhá-lo, no que ele consentiu, dizendo: Vamos. Despedi-me do enfermo e acompanhei o médico satisfeito. Depois de vários passos, pedi desculpas, mas perguntei ansioso: Doutor, eu queria saber por que o senhor não consultou o doente naquele momento em que eu estava ali. Foi por causa da minha presença? Ele, sorridente, respondeu com domínio do assunto. Não, companheiro. A tua presença até ajudou na consulta. Eu fiz um check-up perfeito de toda a sua situação espiritual. Nós aqui trabalhamos com esse aparelho eletromagnético. Tirou o aparelho do bolso e me mostrou. Mas o serviço maior é com a palavra que, bem orientada, é que faz o serviço melhor para que o aparelho registre a verdade. O ser espiritual é misterioso. Quando contrariado, esconde tudo o que a gente quer saber. E quando se afina conosco e gosta da nossa presença, não deixa nada encoberto. E é aí que entra o aparelho registrando tudo. Tu não observaste que enquanto eu conversava com ele, enfiava a mão no bolso? Era quando eu ligava o aparelho. Ele é como um mini computador que registra toda a normalidade do corpo espiritual do doente e nos traz os resultados por código, de maneira que em seguida, no meu gabinete de trabalho, fico sabendo de tudo que ocorre com ele. E ainda mais, temos a intuição, que certos companheiros usam com mais proveito, mas eu ainda preciso deste instrumento para trabalhar. Ficou calado uns instantes enquanto andávamos e disse: Na Terra, meu irmão, a medicina perde muito da verdade pelo ambiente de medo do hospital, pela cara fechada dos médicos. E alguns usam o silêncio, o que é muito pior. Qualquer doente, quando vê aqueles aparelhos engenhosos e a demora nos diagnósticos, passa a sentir uma certa aflição e piora o seu estado. Tudo isso são pontos negativos para a cura aos enfermos. Aqui não tratamos de uma doença em separado,
mas da harmonia do todo. No futuro, o médico da Terra vai usar o melhor remédio do mundo, porque vai descobrir os seus efeitos, que é a palavra bem posta na boca dos clínicos. Ela faz milagres em todos os doentes, sem exceção. Outra coisa negativa para os doentes é a cirurgia. Todos se alteram quando estão sujeitos a essa violência. A medicina terrena tem que mudar para não desaparecer, uma vez que ela tomou rumos perigosos procurando descobertas espetaculares de medicamentos e de transplante de órgãos. Primeiramente, os governos deveriam se conscientizar das necessidades que o ser humano tem para manter a saúde e se prevenir de adoecer, ajudando a esclarecer a humanidade sobre os efeitos maléficos dos vícios e hábitos negativos, bem como os benefícios trazidos por uma alimentação correta, de acordo com a índole de pessoas e países. Mesmo que alguém tenha o karma meio pesado, ele certamente teria como aliviá-lo com os cuidados tomados pela nação referente à sua própria saúde. Elisa, nessa questão que ele levanta aqui, né, ele fala da medicina como um todo, mas eu achei um ponto que ele pescou aqui muito interessante, que é do transplante de órgãos. A gente sabe que cada espírito vem e recebe, digamos assim, né, a sua vestimenta carnal de acordo com as suas vibrações, o seu nível, né, vibracional, sua sintonia, e é uma coisa específica para aquele espírito, né? E quando ele fala aqui do transplante de órgãos, fica uma sensação meio estranha, porque na cabeça da maioria da humanidade acha que isso é um grande avanço, né? Salva vidas, devolve visão, mas a maioria não pensa sobre esse aspecto vibracional e fluídico de que cada corpo é feito especificamente para aquele espírito. E talvez daí haja esses problemas de rejeição, porque o órgão que é tirado de um organismo não está afinizado com aquele que ele vai passar a funcionar, né? Então, a medicina na Terra desenvolveu várias teorias, né, de imunologia e disso e daquilo, mas na minha forma de pensar, muito das dificuldades de aceitação e adaptação do novo órgão tem a ver com essa faixa vibracional, com a energia vital daquele órgão, que era especificamente para um espírito estar encarnado. Mas aí, Silvia, deixa eu só tirar uma dúvida que eu estava pensando enquanto estava lendo. Isso não faz parte do nosso processo de evolução, passar também por essa etapa, onde as pessoas, onde teve o desenvolvimento e aí a descoberta da possibilidade de transplante de órgãos, e algumas pessoas conseguem viver relativamente bem, eu não sei a fundo como é que é, mas outras pessoas têm algumas complicações. Ainda assim é válido porque faz parte do momento em que a gente vive na Terra? Sim e não. Vou te explicar por quê. Porque isso tudo tem... Claro, se tem casos que dão certo, é óbvio que isso não é uma coisa que deveria ser banida. Mas eu estou falando só em termos dessas rejeições, podem ser por causa dessas diferenças vibracionais e de tipo de fluido que está ali para cada um. Porque se a gente parar para pensar, a gente vê isso todo dia, nada é tão simples quanto parece, nem tão complicado como se apresenta às vezes. É que a gente não entende a visão do todo.
mas muito dessa coisa do transplante, de evolução, salvar, embora seja uma coisa extremamente benéfica do ponto de vista terreno, também pode estar envolvido em brincar de Deus, com o ego e a vaidade da medicina. Curei essa doença, resolvi esse problema, agora ninguém mais morre disso. É uma evolução? É uma evolução, sem dúvida. É uma coisa que deveria ser banida? Não, senão não deixariam nem ser desenvolvida aqui. Mas tudo tem dois lados. Isso a gente sempre tem que ter em mente. Qualquer coisa, mesmo que a gente ache a maior maravilha do mundo, sempre tem dois lados. E nunca afeta as pessoas diferentes da mesma forma. Ou de forma alguma eu quis mostrar que isso é uma coisa ruim. Eu só quis levantar uma hipótese de que esses casos de rejeição podem estar relacionados a isso, a essa incompatibilidade com os fluidos, com a vibração do doador. Sim, sim. E até, eu não sei se os casos de rejeição podem estar até relacionados com a própria pessoa, no sentido não da incompatibilidade, mas daquilo que a pessoa, em algum momento, antes de encarnar, entre aspas, acordou que passaria, né? Então, de repente, ela vislumbrou que passaria por uma situação, por uma doença que aparentemente teria cura no instante que ela tivesse encarnada, mas que ela mesma não queria que isso acontecesse. Que ela preferia passar pelos outros caminhos que ela tivesse que passar para poder seguir no seu processo evolutivo. Então, eu também penso que pode ter um outro viés aí da decisão da própria pessoa, mesmo que ela não tenha mais consciência disso. E tem um outro aspecto antes de passar para a Ana. Imagina se nesse processo todo, aquela pessoa que está te doando é o seu arqui-inimigo do passado. Ainda tem isso. Ainda tem isso, né? Você ali, acordado, você não pensa nisso. Mas o teu espírito, em alguns momentos, pode sentir aquela raiva do próprio órgão como se estivesse diante da pessoa. Então, é o que eu falei, nada é tão simples nem tão complexo, mas... E aí, Silvio, só rapidinho, Ana, pegando esse gancho que você trouxe, até também pode ser um meio de limpar essa rusga do passado, né? Porque também pode ser um caminho que as pessoas tenham encontrado para trazer uma conciliação. Também, nos casos assim que não tem a rejeição, também pode ser isso, pode ter sido alguém do passado ou que tenha muita afinidade, ou que não tenha afinidade, que tenha tido problema, mas que tenha encontrado nesse meio uma forma de reconciliar. Com certeza. Diga, Ana. Eu entendi ali também que ele coloca que tudo isso é como se fosse uma distração, né? Porque a gente entende a doença como um sintoma e não como uma causa. Então, se a pessoa vai lá, chega até o ponto de uma cirurgia, de um transplante, ela está resolvendo o sintoma e não a causa. Então, é como se fosse uma distração, né? E até desenvolver isso também é um gasto energético para resolver lá o sintoma, sem olhar para a causa. Sim, e eu achei bacana que ele, de certa forma, descreve o que deveria ser a medicina como se fosse um diálogo fraterno. Ele não fala aquela coisa de consultório, ele descreve o atendimento de um diálogo fraterno. Quer dizer, então a medicina já está sendo feita, não pelos médicos. É isso aí. E também a questão de hábitos, né? Que é o que está na moda agora, a medicina do estilo de vida, né? Está quase chegando lá. Quer dizer, então, imagina a gente convencer um médico, um desses medalhões aí, seja de que área for, de que ele não tem que cobrar caro,
que ele não tem que pedir exames super sofisticados, que ele não tem que fazer cirurgias mirabolantes, só sentar e conversar com o doente, vibrar por ele, passar a fazer realmente parte da vida dele. Acha que você vai convencer quantos? 1%. E os próprios pacientes, né? Imagina os pacientes estando preparados para isso também. Eu estava um dia conversando com um amigo médico aqui, e ele disse que os pacientes que vão na consulta e que saem sem medicação, saem frustrados, não voltam. Então, isso também, é um sistema. Isso também se desenvolveu, não é só culpa da medicina em si, né? É porque é o que as pessoas querem. As pessoas já vão, hoje em dia, atualmente, se vai ao médico, já na cabeça, elas chegam lá já querendo fazer uma lista de exames. E se o médico tenta convencê-lo que são exames desnecessários, realmente ele passa a fazer propaganda negativa daquele médico, uma porcaria, não passa o exame, não pede nada, e não volta mais. Então, o paciente também tem culpa nessa confusão que a medicina terrena se tornou, porque ele quer que sair de lá com um remédio, porque senão não funciona, e quer sempre fazer um monte de exames. Se instituiu a chamada check-up, que um monte de gente acha que é ótimo saber como está, mas isso foi uma invenção que acabou deturpando a coisa. Você não tem que fazer um monte de exame, a maioria deles totalmente desnecessário o tempo todo, para saber se você está com saúde. Você sente se você está com saúde ou não. Eu fiz uma aula de análises clínicas, né, que é muito impressionante sobre os exames, porque os exames são criados em cima de análises de pessoas doentes. Então, eles dão parâmetros, porque ninguém vai fazer exame, estou super saudável, vou fazer um exame. Então, os parâmetros dos exames são sempre em alguém meio doente, né? E agora eles são usados para medir a saúde das pessoas. Então, é uma incoerência de 100%, né? Sem falar que tem alguns exames, por exemplo, que tem radiação, que tem os contrastes, que tem coisa assim, que ainda diminui a saúde da pessoa. Então, mais as pessoas se sentem mais seguras tendo isso como referência, né? São as incoerências humanas. Só para encerrar minha participação nesse assunto, hoje em dia está muito em moda os tais marcadores tumorais. E tem algumas classes específicas de médico que pedem assim, você vai lá, pede todos os marcadores tumorais que existem. Aí vem o resultado. Aí ele olha aquilo e ele não sabe o que fazer com o resultado daquilo. Ele não sabe interpretar. Não sabe que praticamente todos esses marcadores não têm especificidade nenhuma. São alterações que podem acontecer até por falso positivo, mas que não são específicos para nada. Aí você vai num médico desses aí que te pede para o plano 10 mil em exames totalmente inúteis, e quando vem, aí você recebe de brinde um encaminhamento para 10 especialistas diferentes. Porque deu isso aqui errado, você tem que ir ali, deu isso aqui errado, você tem que ir ali. Porque ele simplesmente pede os exames. Mas quando vem os resultados, ele não sabe o que faz com eles. E agora ainda tem esse da análise do DNA, né? Que está super na moda. Eu tenho uma amiga que fez e deu um indicador de uma doença genética e ainda escrevia que a maioria das pessoas morre com até 50 anos. Ela pirou, ela tinha 55, disse, pronto, vou morrer, tá aqui, deu alto esse indicador, né? E a mesma coisa dos marcadores tumorais. A gente sabe que
todo mundo tem esses marcadores, né? É o estilo de vida e são os hábitos da pessoa que vão desenvolver ou não. Já, desde o projeto Genoma lá já se sabe que 70% da gente é epigenética, mas ainda se usa isso para ir manipulando as pessoas, né? E só é manipulado quem se deixa manipular. É impressionante, é uma via de mão dupla, né? Não, eu acho que tem toda essa indústria farmacêutica atrás, que tem mesmo, que ganha muito dinheiro, e que mais que as pessoas alimentam isso, não é só ela cresce assim porque as pessoas alimentam. Você pode fazer analogia com a própria obsessão, né? Ninguém é obsediado se não permite e, de certa forma, se sintoniza com o Tem seu ressonância, obsessor. né? Tem que ter ressonância. É isso aí, perfeito. Continuando. Bateu de leve em meu ombro e terminou com entusiasmo. Olha, meu caro, quando a ciência fundir os seus princípios naturais com a fé, os hospitais começarão a fechar as suas portas e o comércio com a dor que vai morrer. Agradeci ao doutor e saí andando pelas largas avenidas da colônia sozinho, pensando no futuro do planeta e nas modificações que haverão de se processar na Terra. Encontrei Caena e Celes, que já estavam indo para o salão de música. Conversamos um pouco e fomos juntos. Chegando lá, os outros estavam nos esperando. Estava movimentada aquela noite. Procuramos entender o serviço que nos era endereçado e notamos muito trabalho. A música que se espairava no ambiente era de um compositor alemão nascido no princípio do século XVIII, conhecido como Miguel Ângelo, da música chamado Cristóvão Gluck, e que fez um arranjo no mundo espiritual que sempre ouvimos, intitulado Adeus. No fim da música repete-se várias vezes, depois voltaremos. A melodia começa com suavidade, depois vai acelerando até expressar verdadeiramente a saudade. Ouvimos muitas vezes esse arranjo musical e agradecemos a Deus por tudo que nos oferta para a nossa recuperação espiritual. Muitos dos nossos companheiros choraram e eu também não pude suportar a emoção. Não queria, no fundo, terminar com as nossas experiências e, apesar de saber que não existe separação, acostumamo-nos com os companheiros e com o trabalho. Que Jesus nos abençoe para que possamos resistir às saudades sem nenhum desgaste. Assumimos a posição de viagem e partimos. A volitação ficava cada vez mais fácil e, para que o tempo não passasse em vão, aproveitei-o para perguntar ao nosso guia. Eu observei em inúmeras experiências que cada um de nós escutamos e vemos as coisas diferentemente uns dos outros. Pode isso prejudicar nossas comunicações com os homens em se referindo à doutrina dos espíritos? Miramês respondeu com serenidade. Lancelã, essa é uma verdade em se falando da mediunidade, a lei não deixa de funcionar da mesma forma. O fato acontece, tu o vês com certas perdas no modo de registrar, e quando escreves também perde mais um pouco, por faltarem recursos para uma escrita fiel. Quem recebe, ou seja, o médium, deixa escapulir ainda mais por não ser perfeita a sua assimilação do que dizes, e os leitores também podem não compreender exatamente como foi escrito, perdendo igualmente um pouco de verdade ali revestida com a letra para chegar ao necessitado de acordo com seu merecimento e evolução. Não obstante, há leitores de recursos próprios que leem ou ouvem determinadas frações da verdade e sabem pela intuição acrescentar o que está faltando, e por vezes chegam até ao fato em si,
Compreendeste? Compreendi a grandeza de Deus e o valor da alma onde ela pode se encontrar. Vi e senti que nada se perde, pois perda é para aquele que não está preparado para receber. Um livro pode ser interpretado por infinitos modos, dependendo de quem o está lendo. Assim acontece com uma conversa ou mesmo com as ideias. Deus atende a todos os seus filhos, onde quer que estejam na escala evolutiva, com a cota de assistência que lhes cabe por merecimento. Só rapidinho, porque aí ele parou, aí ele vai começar a falar de outra coisa. Se a gente parar para ver a descrição dele do processo da mediunidade, né, que é basicamente do que ele está falando, todo mundo aqui já brincou, pelo menos ouviu falar daquela brincadeira de infância do telefone sem fio, que o mais divertido era ver quanto tinha se modificado o que era dito no início quando chegava no final. Porque a brincadeira era para chegar até o final perfeito. Mas isso não era a diversão era saber como ela foi transformada e ficou tão diferente no final. Isso é exatamente o que ele descreve aqui, da própria transmissão das ideias. O espírito que está transmitindo, ele não tem condições de transmitir tudo que realmente ele está entendendo ou pensando. Ele está transmitindo o entendimento dele. Aí ele fala, o Lancelin entende, mas não entende exatamente como aquele que está passando o instrumento. E na hora de repassar, ele já não tem condição de repassar o que ele mesmo entendeu. E aí o médium passa pelo mesmo processo até quem recebe a mensagem. E ele ressalta uma coisa no finalzinho que eu achei importantíssima, quando ele fala da intuição. Pela intuição, algumas pessoas conseguem cobrir as lacunas da informação que foi passada e ter uma ideia melhor do que está sendo passado. E eu estou falando isso porque essa intuição não vem apenas da influência do mundo espiritual sobre nós. Essa influência também tem muito a ver da nossa própria bagagem passada, do nosso próprio acesso a memórias muito antigas de cada um, das experiências que passamos, dos aprendizados que já tivemos. Então, a intuição não é só a ligação com o mundo espiritual, com as mensagens ou com as notícias ou com as informações que a gente recebe diretamente, mas também com a nossa própria bagagem, com os nossos cofres secretos que ainda deixamos fechados às vezes. É o que a gente poderia dizer no mentomagnetismo, são flashes de ligações com o nosso campo consciência alerta, onde a gente pinça memórias antigas e muito construtivas até, que nos dão base para certos entendimentos. Antes de começar a irradiação, eu tenho uma dúvida. Como é essa comunicação no mundo espiritual, considerando que desencarnam aqui na Terra pessoas do mundo inteiro, cada um que carrega no seu caminhar terreno a sua língua pátria, né, da onde viveu ou da onde nasceu. E quando desencarna, como acontece? Porque não necessariamente eu entendo que as pessoas vão ficar confinadas naquele grupo. Pode ser que pessoas acabem indo para grupos diferentes por situações diferentes. Como é que uniformiza essa comunicação? Você viu aqui no início do texto que o próprio Lancelin falou que o médico às vezes, entrava na cabeça dele também, né? Que ele falava com o paciente, mas ele via dentro da cabeça dele também, ele percebia. Então, eu penso, tá? Não vou dizer que é assim, porque certamente a gente já esteve lá, mas a gente não se lembra. Tem dois aspectos, né?
Tem o que o pessoal chama da xenoglossia, né, que é falar em línguas diferentes que você teoricamente não saberia, mas que a explicação é que você já passou por a experiência de conhecer essa língua em outra vida. Então, você poderia estar num outro grupo, por exemplo, a gente está aqui no Brasil e depois acordar no mundo espiritual lá no meio da Alemanha, da Grécia, da Ásia, sei lá. Então, a gente poderia já ter tido uma vivência ali e conhecer o idioma. Mas tem o que eu acho que é mais aceitável, né, para a nossa compreensão, é que a comunicação é mental. Você não precisa falar em português ou na língua que for. A compreensão é mental. Você, de repente, a gente até fala em português, mas como se tivesse um Google Tradutor, a pessoa entende. Assim, como isso funciona, assim, se eu dissesse que tenho a menor ideia, eu seria o maior mentiroso do universo. Não tenho a menor ideia. Mas que existe, assim, alguma forma de compreensão que é a nível mental, isso eu acho, para mim, parece muito claro. Agora, o mecanismo e como funciona, eu não saberia te dar nem ideia. Talvez pudesse ser até em relação às ondas mesmo vibracionais, não necessitando necessariamente de palavras, me ocorreu agora. Sim. Olha a tua intuição aí, ó. Eu acho que tudo isso está ligado ao grau de desenvolvimento, né, de cada um. Se a pessoa está muito apegada ao plano terreno, ela vai subir um degrauzinho só e vai ficar muito perto, daí até a língua vai ser a mesma, né? Agora, se ela está mais evoluída, mais aberta, ela vai um pouco mais alto, e daí se comunica por telepatia.